faculdade, agora na especialização e no aperfeiçoamento de dentística que acontece lá no CIA, alguns eventos universitários também. Queria agradecer aos alunos também da Liga, que fizeram um trabalho maravilhoso. Eu nunca vi um evento fechar tão rápido assim as vagas, né? Eu acho que foi numa quinta-feira que abriu, e no sábado já estava sexta-feira, e na segunda já estava tudo fechado. Então, foi um trabalho de excelência. Isso aí mostra aí o envolvimento dos alunos, a eficiência da Liga, né? E quão bem está sendo conduzido esse trabalho aí por todos vocês. Então, só tenho que parabenizá-los e agradecê-los pela Liga e pela oportunidade, né? E vamos falar um pouquinho aqui hoje, conversar sobre o que é o dia a dia e o que mais acontece hoje em termos de clínica diária, e que muitas vezes a gente vê os alunos bem resistentes, né, em aprender, mas a gente observa que está modificando muito hoje, com o advento aí do Instagram e algumas redes sociais. A gente começa a observar como a divulgação desse material tem tido uma reviravolta imensa, né? Em termos de versatilidade, em termos de utilidade clínica, em termos de o que se pode fazer hoje com esse material que é a resina composta, né? A resina já é um material de longa data, tá? Onde eu já trabalho com ela já desde a graduação. É um material que já tem uma paixão muito grande. Aproveitando o link aí para quem não me conhece, para eu poder me apresentar. Eu já tenho 20 anos de formado. Esses 20 anos não revelam muito a idade, mas eu sou bem novo. E desde o segundo ano de faculdade, quando eu tive o contato com a disciplina de dentística restauradora, que eu comecei a ver e a observar que isso é o que tinha de mais afim com o que eu imaginava. Embora, quando eu entrasse na faculdade, eu queria ser ortodontista. Mas, quando eu cheguei na disciplina de dentística, a ortodontia saiu da vida, da ideia e do foco, e eu comecei a fazer e praticar só restauração, que é o que eu queria. Já comecei a ter uma paixãozinha, né, um namoro na anatomia dental, fazendo enceramento, fui monitor, e depois na dentística a coisa virou uma avalanche e eu não consegui mais sair dessa paixão hoje que eu tenho, que é a resina composta. No final da faculdade, comecei a ver se queria fazer pediatria, porque achava uma disciplina super organizada, mas vi depois que não conseguiria ficar esculpindo resina, ficar 3, 4 horas na cadeira com uma criança de boca aberta, tendo paciência. Então, segui minha carreira aí toda aí estudando sobre esse material. Então, fiz a especialização em dentística em Araraquara, depois fiz o mestrado em 2005 em Araraquara, e depois fiz meu doutorado também na Unesp em Araraquara. Então, até nisso aí, eu e o Daniel já temos o mesmo caminho, né? Ele fez em São José, na Unesp de São José, e eu fiz aí na Unesp de Araraquara. Depois disso, em 2010, quando eu prestei o concurso, eu vim para a Universidade Federal de Sergipe. Passei 3 anos como professor de dedicação exclusiva, e aí, depois desses 3 anos, eu pedi redução. O que eu queria mesmo era praticar, né, poder fazer algumas coisas diferentes no consultório, em termos de curso. E aí eu abaixei a minha carga horária para 40 horas, e aí começamos a atender em consultório. E hoje eu trabalho junto com uma equipe aí de profissionais que eu tenho um carinho muito grande lá na Clínica Orto, né? Bom, e nesse dia a dia clínico hoje, a gente observa que teve uma demanda muito grande e uma paixão enorme, assim, um avalanche por estética, né? O assunto do momento era estética, né? E começou a observar e viu uma onda muito sobre
sobre lente de contato, laminados cerâmicos, e tudo se resolvia com isso. Quem fazia laminado estava na crista da onda, conseguia fazer, era o que dava respaldo e evidência, mas muitas vezes não tinha indicação para essas situações. Então, a gente observava casos de laminado, onde você tem uma estética muito bonita com as lentes de cerâmica, né? Então, vários casos, né, sendo realizados, ó, com cerâmicas diferentes. É um caso feito com uma cerâmica feldspática, né, para algumas situações clínicas, ó, uma situação onde o paciente apresenta dentes pequenos, né, uma alteração de forma de um canino, tem até uma resina que incomodava muito ele, já tinha experiência com resina, não queria, e queria fazer lente de contato, então você consegue um resultado bem legal aí, com cerâmicas odontológicas, as feldspáticas, para você conseguir uma estética bem agradável para o paciente. Uma visão lateral, né? A gente observa aí uma coerência com a linha de sorriso, uma harmonia na estética, bem interessante. A cerâmica é um material, de fato, fantástico, né? Ela tem vantagens que fazem ela serem uma primeira escolha. Então, ela apresenta um excelente brilho, isso é incontestável, é um brilho bem próximo e duradouro quando comparado ao esmalte dental. A resistência ao desgaste dela, no dia a dia clínico, a gente vai observando que é um material que suporta muito. A cerâmica a gente começa a falar, né, vendo uma palestra outro dia do professor Calamita, né, Marcelo Calamita, ela não envelhece, a dentição envelhece, mas a cerâmica não envelhece. Então, ela consegue manter esse excelente brilho, essa resistência ao desgaste dela por muito tempo. Uma alta resistência à fratura, quando cimentada, e dependendo muito do tipo da cerâmica, né, você tem vários tipos de cerâmica aí no mercado, com conteúdos de cristais diferentes, o que dá essa resistência ao material. Uma excelente biocompatibilidade com o tecido periodontal. Você vê que uma gengiva próxima a uma faceta em cerâmica, ela é muito mais bonita, ela é lisa, ela tem aquele aspecto de casca de laranja, ela tem aquela cor rosácea presente, né? E a longevidade. É um material que a gente observa muito casos longínquos em função de todas essas vantagens que o material apresenta. Brilho, resistência, alta resistência à fratura e biocompatibilidade conferem com que o material também tem uma longevidade. Lógico que a gente não pode esquecer de um fator primordial que se chama oclusão. Não adianta nada você querer colocar uma cerâmica num paciente que não tenha um equilíbrio oclusal, né? Um encaixe dos elementos dentais de forma equilibrada, de forma bilateral. Se isso não existir, pode ser a cerâmica mais resistente, alguém vai gritar aí no final, ou a cerâmica ou o dente, mas vai ter um sucesso. A grande desvantagem dela primeiro, que você tem que ter uma indicação precisa. A indicação precisa para você utilizar o material, porque isso requer que um preparo seja bem conduzido, seja bem realizado. Não é um preparo fácil, porque você tem que dar um bom polimento nessa estrutura dental remanescente, você tem que observar o eixo de inserção dessa cerâmica junto à estrutura dentária, para que você consiga uma boa adaptação da peça. Então, aí você entra aí num processo aí de uma boa moldagem, depois aí num processo de um bom protocolo de adesão, para você conseguir uma boa integração dessa cerâmica à estrutura dentária. Se você erra em algum desses passos, aí vira aquela curva de erros. Um erro no preparo se soma-se a um provisório não bem adaptado, a uma gengiva inflamada, que vai gerar sangue, você não vai conseguir fazer uma boa moldagem, não gera um bom modelo. Um bom modelo, o protético não consegue ver a delimitação daquele preparo e a sua peça não vai vir de forma adequada. Então, se começa a errar desde o início, você vê aquela desvantagem toda no final. Então, por isso que a gente precisa ter uma indicação muito precisa. O outro fator que
que governa muito contra as cerâmicas é o alto custo, né? A gente observa hoje que o custo da cerâmica, a gente não pode somente contar em termos de laboratório, mas tem que contar em termos de sessões clínicas, quantas sessões serão realizadas, os materiais que estão envolvidos nesse processo. Hoje a gente tem tecnologias envolvidas que fazem com que esse procedimento se torne mais caro ainda, né? Como os scanners, as impressoras 3D, os modelos digitais. Então, isso tudo são ferramentas existentes, mas que fazem com que o processo fique mais caro. Então, essa é a grande desvantagem da cerâmica. E a gente nota isso muito nítido, quando a gente está frente a frente com o paciente e você mostra as opções restauradoras e ele sempre recua quando você mostra uma cerâmica, a não ser que seja uma condição impreterível, uma prótese sobre implante, uma coroa, mas em termos de estética, em termos de laminado, o paciente acaba muitas vezes recuando. É uma técnica delicada, principalmente quando você faz as facetas, né, os vinis, porque são extremamente delicadas, finas, delgadas. A estrutura, quanto mais fina for e sobre esmalte, fica mais fácil o processo de adesão, porém, quanto maior o desgaste, você já entra em dentina, mais delicado fica o processo de adesão. Porque você tem que controlar camada de adesivo, você tem que controlar polimerização, você tem que controlar espessura e cor de cimento, para que tudo alcance um resultado final bem desejado. E, em qualquer última circunstância, rezar sempre para que não aconteça uma fratura dessa cerâmica. Porque se acontecer uma fratura dessa cerâmica, é muito difícil reparar. Você pode fazer um reparo com resina, você pode fazer um preparo para ver se cola um fragmento, faz uma junção de um fragmento, a estrutura remanescente, mas cada caso deve ser avaliado e muitas vezes o protético não vai conseguir trabalhar e acertar a mesma cor da cerâmica frente àquela cerâmica que já foi feita há 2, 1 ano, 5 anos atrás. Então, isso aí são características e fatores que pesam contra esse material. Por esse motivo que a gente tem observado no mercado hoje um ganho, um aumento muito grande da versatilidade das resinas compostas. A resina hoje veio para aparecer no mercado e solucionar inúmeros casos clínicos, inúmeras condições clínicas, principalmente quando avaliadas a oclusão. Na clínica hoje, a gente trabalha muito de forma multidisciplinar, né? E a maioria dos casos hoje que eu faço, em termos de finalização ortodôntica, que é o que a gente mais trabalha e mais foca hoje lá na clínica, né? O que envolve desde estética, mas também um equilíbrio oclusal, a gente faz tudo com resina composta. E o acompanhamento aí com as resinas que têm aparecido no mercado são de 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Com uma lisura muito bonita mesmo, para esses materiais. Então, isso facilita demais. A resina hoje facilitou demais em termos de versatilidade que esse material pode fornecer. Você tem ela hoje tanto na forma de pasta, né, quando você já tem a resina na forma CAD/CAM, né, os blocos, onde você tem mais uma tecnologia que pode encarecer o material, mas não tão mais caro do que uma cerâmica, ou igual a uma cerâmica, mas fica num custo mais acessível do que uma restauração de cerâmica, mas você tem por trás aí uma tecnologia CAD/CAM que você tem que aprimorar, aprender, não é da noite para o dia que você consegue entender como funciona o sistema, para que você consiga resultados fantásticos com esse material. Então, a gente recai sempre aonde? Na resina pasta, tá? Na bisnaga de resina, que favorece muito o dia a dia clínico. A gente pode fazer hoje equilíbrios com tabletops em resina, levantamento de mordida com resina e acompanhamento dessas mordidas, né, e dessa longevidade com esse material por muito tempo. Então, isso facilita demais e tem aumentado muito a gama
e as restaurações, os procedimentos clínicos com resina composta. Por exemplo, um caso desse, uma paciente super nova, né, 8 anos de idade, na transição aí da dentição, na fase mista aí da dentição, né, aparece com um dente em fase de erupção, mas com alteração de esmalte, uma alteração de cor não muito bonita, já começa a sofrer na escola um certo bullying, já não tem tanta vontade de sorrir, já fica envergonhada, e isso aí você nota no paciente que é o que mais incomoda, né? Então, de uma forma bem conservadora, você consegue fazer uma restauração de resina, tá? Dando uma forma, dando uma arquitetura melhorada, para que facilite o dia a dia dessa paciente. Não tem necessidade de colocar uma coroa de cerâmica, inclusive até porque ela está numa dentição, aí, numa substituição, né? Numa troca aí dessa dentição até os 12, 13 anos de idade, e aí você colocar um material que tem uma resistência ao desgaste muito maior, você pode aí interferir aí no andamento dessa troca de dentição. Então, aí, depois de 7 dias, você tem um dente com uma estrutura bem próxima do natural, e facilita muito o dia a dia para essa paciente. Já melhora muito a estética dessa paciente. Outras condições clínicas, onde a paciente sai de uma finalização ortodôntica, sai de um tratamento ortodôntico, e aí, em função do mau posicionamento dentário, você vê uma borda incisal fraturada, você vê uma restauração de resina composta antiga, né, onde precisa ser substituída, que é a grande queixa aí da paciente, e aí, então a gente consegue restabelecer tudo, melhorar a forma, o contorno, e igualar um pouquinho a coloração aí do substrato com resina composta feita de forma direta. Vai gastar aí uma sessão aí de 1, 2 horas, para você dar o contorno, a forma, e depois, se necessário, até o polimento. Se não for possível jogar para uma próxima sessão, você já faz na mesma hora. Então, facilita muito o resultado final, facilita muito o resultado final. Bom, a resina nada mais o próprio nome já fala, né? É uma composição de 3 constituintes, né? Que são as partículas de carga, um agente de união e uma matriz resinosa, que fazem com que esse material tenha características totalmente diferentes de fabricante para um fabricante, de indicação para indicação. Então, eu posso ter uma resina extremamente mole, mais fluida, como eu posso ter uma resina viscosa, mais dura. Então, isso tudo é a mistura desses 3 componentes, da partícula, do agente de união e da matriz resinosa. É uma receita de bolo que o fabricante faz, né? Modificando aí as suas composições para que você consiga, no final, uma resina indicada para vestibular de dentes anteriores, uma resina indicada para oclusal de dentes posteriores, uma resina com uma viscosidade bem baixa, né? Uma resina fluida, para ser inserida aí em fundo de cavidade, para ser utilizada como cimento de lente, que são as resinas flow. Então, isso aí tudo vai depender exatamente da composição e das alterações que se faz frente a esses componentes. Em função disso, você consegue várias características do material. Você pode ter um material ser mais translúcido, mais opaco, você pode ter um material mais viscoso, mais fluido, pode melhorar o polimento dessa resina composta em função do tamanho da partícula de carga e da sua composição ou variedade dessas partículas de carga. Então, você pode ter uma resina que tem um bom polimento e esse polimento perdure por muito tempo, como você pode ter uma resina que apresente um bom polimento imediato, mas com o passar do tempo, a sua resistência ao desgaste sendo muito baixa, esse polimento não persista e o paciente tem que ficar retornando, tem acúmulo de placa, tem manchamento dessa restauração, e isso faz com que cresça uma grande insatisfação por parte do paciente, né? Então, isso tudo são características que advêm exatamente desses 3 componentes que a resina apresenta, do que ela é feita. Variando a composição desses 3 componentes, você varia exatamente, interfere exatamente nessas composições ou nessas características do material. Então, você pode ter aí,
6 dentes anteriores, tá? Restaurados com resina composta, né, de canino a canino, feito aí de forma direta, em uma sessão aí de 3 horas, onde você consegue uma estética bem agradável para o paciente, uma harmonia bem interessante aí ao final do procedimento. Feito com o quê? Com resina composta. Então, isso ajuda demais em termos de resultado estético final. A grande desvantagem do material que eu vejo, né, e que é um consenso em toda a literatura científica, e que até hoje é o que os fabricantes procuram superar, né, e já tem aparecido aí várias resinas aí superando essa desvantagem, é a contração de polimerização. Essa é a grande desvantagem que a gente observa em termos de material. E que a gente vai vendo com o passar do tempo, né? As infiltrações, a associação desse material com adesivos de baixa qualidade, onde vão tendo manchamento de margem. Então, isso é o que toda pesquisa, grande maioria das vezes, tenta melhorar nas resinas compostas. O que acontece exatamente em função da própria composição do material. Então, você tem aí que ela é composta aí, são vários monômeros, e dentro da composição desses monômeros são cadeias de carbono, né, onde entre alguns carbonos você tem uma ligação dupla, né, e para que esse monômero se una a um outro monômero do mesmo material, para que você tenha uma cadeia final de um polímero, é necessário essa cadeia, essa ligação dupla ser quebrada. E essa quebra dessa ligação acontece exatamente quando a resina é exposta à luz, né? Quando ela se expõe à luz, a canforoquinona fica extremamente agitada, né? Extremamente com uma energia muito grande, capaz de quebrar aquela ligação dupla, né? E liberar essas ligações, favorecendo, então, com que aquele monômero fique com 2 elétrons livres, exatamente instáveis, com alta energia para se ligar a mais 2 monômeros. Quebrar uma ligação de outros 2 monômeros, de outros 2 carbonos, uma ligação dupla, e se ligar, e aí você vai formando um monômero, vai se formando um dímero, vai se formando em vários oligômeros, até se alcançar um polímero com uma qualidade muito alta, né? Então, isso é o que acontece na resina. Só que toda vez que um monômero se transforma num radical livre, ele tem que se aproximar de um outro monômero para poder fazer aquela ligação. E essa aproximação, ou de um outro monômero, ou de uma partícula de carga, é que faz com que aconteça, no volume todo daquela massa de resina composta, a contração de polimerização. Por isso que a gente sempre tenta controlar a contração colocando incrementos menores. Se você coloca incrementos menores, você tem menor quantidade de monômero e, dessa forma, menor vai ser a contração entre esses materiais. Bom, um fator que ajuda muito e que interfere demais nessa contração, e principalmente para que você tenha monômeros de alta qualidade, e que principalmente esses monômeros de alta qualidade alcancem longevidade, é a fotoativação que esses monômeros são expostos. Então, hoje a gente tem vários fotopolimerizadores presentes no mercado, com intensidades de luzes diferentes, né? E que, para a gente conseguir um polímero de boa qualidade, a gente tem que entender como funciona esse processo. Hoje a gente sabe que não é somente a intensidade de luz que seja um fator, mas a gente mede muito hoje a dosagem de energia que é dispensada sobre aquela resina composta. Se a gente tem uma alta dosagem de energia, a gente vai conseguir um bom polímero. Se a gente tem baixa dosagem de energia, a gente vai conseguir um polímero de baixa qualidade. Então, para isso, vai depender muitas vezes da forma ou da intensidade de luz ou de energia que é dispensada desses fotopolimerizadores. Então, eu posso ter fotopolimerizadores que apresentam um modo padrão de emissão de energia luminosa. Cada bolinha dessa aí é um fóton que é dispensado. Então, numa intensidade de luz mais baixa, digamos assim, essa energia, essa quantidade de fótons é liberada
de uma forma bem devagar, pouca quantidade de fótons chegam para uma molécula para um monômero daquela resina composta. Então, isso vai fazendo com que o monômero não receba tanto, a conforoquina não receba tanta dosagem de luz, e dessa forma você não vai ter uma boa conversão. Para eu conseguir uma dosagem de luz efetiva para um fóton que apresente uma baixa intensidade, uma baixa emissão de fótons, eu vou precisar que esse fotopolimerizador ou esse polimerizador fique muito tempo ligado para dispensar aquela quantidade de fótons necessária para se alcançar um polímero de boa qualidade. Diferente quando eu aumento a intensidade do mesmo fotopolimerizador. Então, eu saio de um fóton de 1000 miliwatts e passo para um fóton de 1400 miliwatts por centímetro quadrado. A quantidade de fótons que é liberada é muito maior, pelo mesmo tempo. Tá? E isso me gera um polímero de melhor qualidade do que aquele polímero que é gerado frente a um fotopolimerizador que tem uma intensidade de luz mais baixa. Quando eu aumento ainda a potência daquele fotopolimerizador, a quantidade de energia que se gera sobre aquela resina é muito maior. E dessa forma eu consigo um polímero com uma qualidade muito maior e mais rápido. Porém, quanto mais rápido é gerada essa energia, maior vai ser a minha contração. Então, em função disso é que a gente vai equilibrando a dosagem de energia que é gerada no primeiro fotopolimerizador de forma suave, mas eu vou precisar de um tempo muito longo para gerar um bom polímero, ou eu preciso de uma densidade de luz muito alta num tempo muito curto. Seriam em condições clínicas diferentes como, por exemplo, vou fazer uma restauração num dente posterior, se eu não for utilizar uma resina do tipo bulk fill, né, eu vou utilizar uma resina composta convencional, então eu preciso de uma intensidade inicial baixa, para que a gente controle aquela contração de polimerização. Que a gente controle o estresse gerado entre a resina composta e a parede da cavidade do adesivo e não aconteça ali uma fratura. Diferente de, por exemplo, quando eu vou aplicar ou cimentar um bracket na face vestibular ou em qualquer outra face palatino-lingual de um dente, onde eu só tenho contato da resina com uma única face. Então, eu posso imprimir ali uma intensidade de luz muito alta, eu vou ter uma polimerização efetiva, muito mais rápido, e a contração não vai interferir de forma alguma na adesão daquele polímero junto à estrutura dentária. Então, são fatores que a gente tem que conhecer para que a gente possa saber em qual condição clínica a gente vai utilizar. Então, é isso aqui que acontece. Ó. Veja, quando eu aplico um monômero, tem vários monômeros aqui, que eu emito uma intensidade de luz. Ó. Um monômero vai aproximando do outro para gerar um polímero final. Então, num monômero de um comprimento maior, eu vou ter um polímero resultante de um comprimento menor em função da contração de polimerização. Quando eu tenho cargas adicionadas a esses monômeros, né, isso me favorece muito a contração de polimerização. Porque entre aqueles espaços dos monômeros agora, eu tenho partículas de carga. E os monômeros também se ligam a essas partículas de carga. Por isso que o tratamento dessas partículas na fábrica, elas recebem uma cobertura do agente de união, para que facilite a união da partícula com o monômero. E agora que eu tenho uma partícula de carga perto de monômeros, eu diminuo aquela distância entre o monômero e a partícula. E aí, dessa forma, eu tenho um polímero de boa qualidade, mas com uma contração de polimerização bem menor do que diferente de um polímero onde eu não tenho uma partícula de carga. Okay? Então, isso tudo modifica, isso tudo interfere na contração de polimerização. Ou seja, quanto mais partículas de carga eu tiver, melhor será a contração de polimerização? Sim. Quanto menos partículas de carga eu tiver, maior será a minha contração de polimerização. Por esse motivo que a gente tem resinas compostas de diferentes viscosidades, de alta fluidez ou alta viscosidade, e função da quantidade de carga que se apresenta. Por isso que eu tenho resinas compostas com diferentes graus de polimento, onde ela vai apresentar um excelente polimento
mas ela já não tem tanta resistência para suportar um esforço mastigatório. E aí, isso interfere na característica de polimento e na resistência à abrasão dela, e, consequentemente, eu vou ter contrações de polimerizações diferentes para essas resinas. Então, isso, quanto eu posso colocar, então, de carga numa resina? Tem um limite. Você não vai conseguir colocar tanta carga. O fabricante tem que trabalhar essa partícula de carga para que a gente consiga ter um material de forma adequada. Então, imagina uma caixa, onde nessa caixa eu consigo aí colocar, preencher 100% dessa caixa com matriz resinosa. Só matriz resinosa. Para eu colocar mais carga aqui dentro, alguma matriz vai ter que sair. Porque se eu inserir carga dentro dessa caixa, a matriz resinosa vai aflorar e vai ser removida do interior dessa caixa. Então, eu tenho que tirar uma porcentagem da matriz resinosa e colocar uma certa quantidade de carga inorgânica ali naquela massa específica de resina, para que a gente consiga um produto final. Por isso que a gente observa muito nas bulas, quando se aparece porcentagem de volume de carga ou porcentagem de peso de carga. Então, isso não são coisas iguais em termos de números. Elas te conferem informações diferentes. Então, quando eu tenho uma resina que me informa porcentagem de peso de carga, é como se eu tivesse uma grande quantidade de carga em termos percentuais inseridas numa massa de resina composta, tá? Ou então eu tenho um volume de carga inserida numa resina composta. Adriano, não entendi isso, é muito complicado, para que serve isso para mim no meu dia a dia? É que em termos de peso, e isso favorece para a gente uma informação muito importante. Se eu tenho um volume muito alto de carga, eu posso ter muita carga de tamanho pequeno, como eu posso ter cargas grandes inseridos em 100% daquele volume. Ou quando eu tenho o peso de carga, você vai imaginar que se eu pegasse aquela massa de resina composta e colocasse numa balança, 83% do peso daquela massa se refere a partículas de carga daquela resina. Ou seja, quanto maior esses números, menor será a contração de polimerização daquele material. Quanto menor esses números, maior será a contração de polimerização desse material. Por isso que nessa combinação, hoje no mercado, a gente tem várias resinas. Então, a resina hoje microparticulada é um material fantástico, mas que precisa de uma indicação precisa. O manuseio dela é um manuseio moderado, tá? Você consegue manipular essa resina composta, você tem até um aspecto assim de arenoso na composição do material em função das partículas que são bem pequenas, tá? E ela, porém, ela apresenta uma resistência ao desgaste muito baixa. Então, em função disso, é um material que você consegue trabalhar muito bem com ele nas faces vestibulares e dentes anteriores, mas não é um material muito indicado para as faces oclusais dos dentes posteriores. Em função do tamanho dessas partículas de carga, o polimento que ela apresenta é um polimento formidável. Você consegue uma superfície de alto brilho, e esse brilho se mantém, tá? Exatamente por isso que essa resina vai apresentar um manchamento, tá? Um manchamento baixo, diferente daquelas resinas que tem uma partícula de carga maior e com a escovação, a resistência ao desgaste daquela matriz resinosa se torna baixa, vai expondo as partículas de carga e ali vai virando áreas retentivas para você ter um maior manchamento daquela superfície de resina composta. Você tem resinas hoje nanohíbridas, né, que são as resinas que você tem partículas de tamanhos diferentes. Eu tenho partículas de tamanhos maiores, tenho partículas de tamanhos intermediários e tenho partículas de tamanho nanométrico. Isso faz com que a resina possa ser colocada tanto em dente posterior quanto em dente anterior. Mas o seu polimento será um polimento moderado. Ela apresenta um bom manuseio, vai depender muito da resina, porque interfere aí os monômeros que são incluídos nessa resina composta. Então, por exemplo, eu tenho uma resina Empres, que ela vai aderir muito na espátula,
e você coloca ela no dente e ela não sai da espátula, como vou ter uma Vitra, que é uma resina mais fácil de manipular, mas o que difere muito são os monômeros presentes ali, que fazem com que ela tenha uma viscosidade diferente uma da outra. Uma boa resistência ao manchamento, tá? Isso está muito relacionado também, pessoal, da forma como você trabalha com a espátula na resina, para não ficar com aquele negócio de coloca a resina na cavidade, ela fica e cola, fica e cola, fica e cola, tá? Então isso interfere muito no resultado final, mas é uma resina hoje extremamente versátil, onde você utiliza para inúmeras condições clínicas e resolve diferentes problemas clínicos hoje no consultório ou na clínica do dia a dia. Bom, e as resinas nanoparticuladas, tá? São as resinas que apresentam um excelente manuseio. No mercado a gente tem aí o exemplo aí que são as resinas da 3M, é uma única resina hoje com essa característica nano, né? Ou seja, todas as suas partículas são de tamanhos nanométricos. O seu manuseio é fantástico, porque as partículas são de formato esferoidais, tá? E por esse motivo você consegue manipular muito bem a resina composta e ela vai onde você quer. Ela te obedece, né? Porém, a grande desvantagem dessa resina que eu vejo hoje é só que ela apresenta uma característica acinzentada na sua restauração final. Ela tem um valor muito baixo. Então, por esse motivo, muitas vezes a estética não fica adequada quando se faz restaurações com esse tipo de resina composta. Mas isso não está relacionado muito com a carga da resina. Está relacionado mais com com a matriz resinosa que ela apresenta, os componentes que integram essa matriz resinosa dessa resina composta. Um polimento adequado, tá? Mas com a escovação esse polimento vai sumindo, vai se perdendo com o passar do tempo. Uma adequada resistência ao desgaste, ou seja, na escovação ela tem um desgaste moderado, tá? E, consequentemente, você também vai ter uma resistência ao manchamento moderado. O grande charme que se tem hoje no mercado, né, a vitrine hoje que se aparece, são as resinas suprananométricas, né? São uma resina aí que vem com uma tecnologia diferenciada, né? Hoje é o cargo-chefe para esses tipos de procedimentos estéticos, uma resina que se coloca muito na face vestibular dos dentes anteriores, porque ela consegue um polimento muito próximo, tá, das resinas microparticuladas, né? Hoje no mercado, as resinas que a gente tem suprananométricas são da Tokuyama, tem a Stellite Omega, né, que é uma resina com um manuseio muito adequado, muito bom, não adere muito na espátula, te obedece muito bem, tá? E tem no final um polimento maravilhoso, tá? E a outra categoria que se tem desse fabricante é a Palfic, mas ela é uma resina um pouquinho mais pegajosa, mas não perde nada em termos de brilho, tá? Com relação a Stellite Ômega. São resinas aí com um preço bem mais caro, né? Uma Stellite Omega hoje com a bisnaga custando aí R$ 530 e a Palfic hoje custando R$ 240, R$ 250, né? Diferentes, então a gente tem resinas hoje no mercado de diferentes custos, né? E que te favorecem muito em termos do que você vai fazer no consultório odontológico. Bom, essas resinas elas vieram exatamente com um método diferente, né, de fabricação. É um bloco grande de sílica, onde é quebrado em partículas muito pequenas, e aí eles são levados a um processo de regularização do tamanho e da forma dessas partículas dentro de uma matriz resinosa, para você gerar no final essa imagem, ó, essas partículas de cargas de forma esferoidais de tamanhos bem pequenininhos. São esses formatos que fazem e que facilitam muito a manipulação da resina e que fazem com que ela escoe facilmente e não fique colando muito na espátula e ela te obedeça e colocando aonde você quer. Então, na hora de você passar um pincel, você tem uma superfície bem lisa, bem interessante para essa restauração de resina composta. Bom,
Outro fator, né, que é muito importante para as resinas e que interfere muito na sua composição, na sua matriz resinosa, são os conteúdos de óxido que essas resinas apresentam. É por isso que hoje a gente tem resinas para esmalte e resinas para dentina. Nas resinas de esmalte, você vê partículas de carga onde esse conteúdo de óxido é muito baixo. Tá? Por quê? Porque são esses óxidos que dão opacidade ao material. Tá? Então, nesse caso, para as resinas de esmalte, como elas apresentam baixa opacidade ou alta translucidez, elas precisam de um baixo conteúdo de óxido. E diferente das resinas para dentina, onde ela tem um alto conteúdo de óxido. A gente precisa desse alto conteúdo de óxido para as resinas utilizadas para dentina, para que você tenha características de opacidade desse material. Que você consiga esconder um substrato escurecido, que você consiga esconder um substrato alterado, né, para uma imperfeição, para um processo carioso, para um manchamento que venha a aparecer. Tá? Então, a gente precisa de uma resina de dentina que tenha um alto conteúdo de óxido. Quando você faz uma transição, você vai reconstruir um bordo incisal, tá? Aumentar os dentes incisivos centrais, e eu preciso colocar uma resina de esmalte para aumentar esse bordo, mas eu tenho a estrutura do dente e a resina que tem translucidez diferente. Então, para esconder aquela linha de transição do dente para a resina, a gente usa uma resina de dentina em função do seu alto conteúdo de óxido. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar. Por esse motivo, ó, que no mercado a gente tem diferentes tipos de resina compostas com diversas opacidades. Então, eu vou ter resinas exatamente com uma translucidez extremamente alta, são aquelas resinas que a gente utiliza para confecção, efeitos de bordos, né, azulado, amarelado, acinzentado ou neutro, e a gente vai aumentando essa opacidade até aquelas resinas altamente opacas, né? São os opacificadores ou resinas em formas de pasta mesmo, com alta opacidade, que a gente utiliza para esconder substratos escurecidos, né? Ou muitas vezes um núcleo metálico fundido, a gente adere uma resina, né? Incorpora uma resina sobre esse núcleo metálico, né? De forma mecânica, né? Para a gente conseguir esconder essa alteração de cor. Então, isso exatamente função o quê? Do alto conteúdo de óxido que essa resina apresenta. Então, eu vou ter uma resina altamente translúcida, com baixo conteúdo de óxido, e vou ter uma resina altamente opaca, com alto conteúdo de óxido. Tá? Isso vai interferir muito nessa propriedade da resina, de translucidez e de opacidade. Exatamente o que eu preciso para a gente poder diferir quando utilizar uma resina composta. Hoje a gente tem no mercado resinas transparentes, são pouquíssimas, tá? Eu diria uma resina aí, neutra para bordos incisais, né? Uma CT da 3M, da Z350, seria uma resina transparente, mas a grande maioria é translúcida ou é uma resina opaca. E elas vão gerar exatamente esse efeito. Ou permitir uma passagem completa de luz, ou permitir um pequeno ruído na passagem de luz, ou interferir totalmente nessa passagem de luz, como aí uma plaquinha na figura C. Tá? Então, isso é que faz em função desse conteúdo de óxido que o material apresenta. Que, indiretamente, também interfere numa grande propriedade hoje nas resinas que governam a resina, que é o valor. Né? O valor hoje está muito relacionado isso com a capacidade do material ter pigmentos acinzentados na sua composição ou não. Para facilitar, a gente designa muito isso a capacidade do material de luminosidade. A luminosidade está muito relacionado hoje com a capacidade do material de refletir luz ou com a capacidade do material de absorver luz. Então, se eu tenho uma resina composta, onde toda luz que é emitida sobre ela, ela absorve essa luz, eu vou ter um material de baixa luminosidade. Então, o que acontece com as resinas de cromo elevado? A4, A5, A6. Né? Aquelas resinas com alta luminosidade, B1, resinas para esmalte clareado, são resinas que elas têm a capacidade de receber a luz e de refletir essa luz. Por isso que elas vão apresentar alta luminosidade, portanto, um alto valor.
Mas isso não está somente relacionado com esses pigmentos, mas também com o conteúdo de carga, né, com a propriedade de translucidez do material. Se eu tenho um material altamente translúcido, ele não vai conseguir refletir tanta luz. Ele vai absorver essa luz e a luz vai passar por entre o material. Então, muitas vezes, esse material também vai ter uma baixa luminosidade. Diferente do material opaco, onde ele absorve a luz, ele pega a luz, mas ele devolve essa luz para os seus olhos. Então, você tem uma alta luminosidade. E, por isso, esse material vai ter um alto valor. Então, quando isso acontece? Por exemplo, a gente pode pegar duas resinas para esmalte, tá? Onde eu tenho uma resina para dente clareado e outra resina que é para esmalte, mas de uma coloração A1. Ambas apresentam serem translúcidas, porém elas vão ter pigmentações diferentes. Então, uma resina A1, ela vai ter um valor muito mais baixo do que uma resina para esmalte clareado. Ok? Então, espero que tenham entendido. Então, dessa forma, a gente consegue, sobre substratos diferentes, numa resina somente de esmalte, a gente não vai conseguir esse efeito de esconder esse substrato. Por quê? Porque é uma resina que ela apresenta um baixo valor. Por que ela apresenta um baixo valor? Porque ela é extremamente translúcida. Eu consigo ver a diferença dos dois substratos. Se eu utilizar do substrato branco e do substrato escuro, se eu pegar essa resina e aplicar essa resina sobre essa estrutura dentária, ao final eu terei duas restaurações com colorações diferentes, em função do valor que aquela resina composta apresenta. Então, quando eu vejo aí, eu observo uma característica clínica de um paciente onde foi feita uma restauração de resina composta, mas se errou muito na espessura do incremento. E o incremento que foi colocado aí se colocou muito mais resina para esmalte do que resina para dentina. E aí, dessa forma, a gente consegue um resultado desse jeito, uma resina acinzentada. Tá? Tem muito mais resina translúcida do que resina opaca aí. Então, essa mistura não vai me gerar um resultado final. Uma fotografia preto e branco, ela parece extremamente acinzentada, com baixo valor. Isso foi um caso, né, de uma paciente, de uma aluna, onde foi realizado, o professor também erra, né, não acerta, mas a gente só acerta depois que refaz. Mas a paciente, ela tinha os dentes clareados, a gente colocou uma resina já com um valor mais alto, mas mesmo nessa composição de dentes, a resina se mostrou mais escura do que os elementos dentais, com um valor mais baixo. Eu vou precisar remover a resina toda? Não, não preciso. Eu vou tirar aquela camada superficial e vou colocar naquela camada superficial uma resina de alto valor. Ou eu posso colocar uma dentina um pouquinho mais opaca, de alto valor, e depois fechar com uma resina de esmalte de alto valor. Então, aqui o que está interferindo? O valor dessa resina. Eu não removo toda a restauração, mas eu vou melhorar o valor daquela restauração. E aí, no final, a gente consegue aí, uma homogeneidade melhor nessa condição clínica para esse tipo de paciente. Tá? Então, só estou trabalhando o quê? Valor da resina. Bom, os materiais hoje, ou as resinas hoje, né, elas são muito divididas, né, em sistema de esmalte dentina Vita ou sistemas diferentes, né? A gente tem no mercado ainda algumas resinas que saem um pouquinho desse sistema. A Estelite mesmo, ela tem grande parte dela aí, né? A1, A2, para esmalte, para dentina, mas ela sai um pouquinho aí naqueles dentes clareados, né? BL1, BL2, são resinas extremamente claras, extremamente claras. Hoje é muito difícil, acho que são a MIB só, não conheço qualquer outro sistema que não trabalhe no sistema Vita, né? Que receba uma denominação diferente. A cor vai aparecer XR, TW, onde não te fala muitas vezes se aquela resina é A1, se é A2, se é A3, né? E você tem outros sistemas que já trabalham aí com as designações de 3 cores, né? Resina para esmalte, resina para corpo e resina para dentina. Isso facilita muito, porque você, em um,
você identifica o croma, tá? Que é uma resina A, B, C, e a saturação, e o outro você identifica muito a opacidade. Se eu preciso de uma resina extremamente opaca, se eu preciso de uma resina de opacidade intermediária, ou se eu tenho uma resina mais translúcida, onde são nesses sistemas de esmalte, corpo e dentina. Ok? Não adianta apenas a gente identificar os sistemas se a gente não souber mapear a estrutura dentária. Tá? Então, hoje eu falo muito, e eu bato muito nessa tecla, porque foi uma trajetória que eu fiz e que eu observei uma evolução muito grande nas restaurações, não só nas restaurações diretas, mas quando a gente confecciona provisórios, quando a gente recebe peças de laboratório, né, vindas de alguns laboratórios, a gente observa erros grotescos, mas é a prática do enceramento. Quando você começa a encerar, você vê a forma do dente, então você começa a entender muitas vezes por que uma papila fica inflamada, porque pode ter excesso de material, por que um dente, dois incisivos centrais de mesma distância, mesiodistal, se mostram diferentes. Mas, poxa, estou medindo aqui a distância MD do 11 é 8 milímetros e a distância MD do 21 é 8 milímetros. Mas um está se mostrando mais largo do que o outro. E exatamente não é por causa de comprimento, mas é por causa de características anatômicas que o dente apresenta. Então, quando você tem a anatomia gravada na cabeça, fica muito mais fácil de você desenhar e esculpir a resina composta. Vou mostrar aqui no final aqui um caso feito pelas alunas, que é um caso que eu tenho muito orgulho, né, porque elas fizeram, mas exatamente aí nessa curva de aprendizado aí, onde você consegue trabalhar e dar um resultado bem interessante para esse tipo de material. Então, quando você tem um mapeamento e a estrutura anatômica desenhada, identificada, né, quando a gente começa a fazer enceramento, a gente encera desde a porção interna do dente quanto a porção externa, você identificar que aquela resina, que aquela dentina tem um desenho específico internamente, que você tem áreas de translucidez, né, em bordos incisais, né, e que você tem opalescências nessa área. Então, você identificar isso, você consegue reproduzir na restauração de resina composta. Quando você enxerga isso no paciente, um dente que ele apresenta, você consegue reproduzir internamente essa característica com resina composta. Aí você vai saber se vai utilizar uma resina azulada, uma resina amarelada, ou você não precisa desses efeitos de bordo incisal, não precisa de uma resina opaca em bordo para você conseguir desenhar um halo incisal ou não. Tá? Então, isso tudo interfere no resultado final. Então, você passa aí por um processo de estratificação. Você condensando todos esses conhecimentos. De quê? Desde uma translucidez que a resina apresenta, uma resina utilizada pela Palatina, tá? Aí, onde você pega uma dentina mais saturada e com croma mais saturado em regiões cervicais, e uma resina, uma dentina profunda, e aí você vem trazendo mais para frente uma resina menos saturada, porém de mesma opacidade, mas com uma saturação menor, é uma resina superficial, e aí fechando aí nos bordos incisais, já deixando em dentina, desenhando o formato da dentina e deixando o bordo incisal na translucidez adequada, até você fechar o dente de uma forma completa. Tá? Quando você fecha o dente com a forma completa, você já dá a anatomia específica para esse elemento dental. Ok? Então, isso tudo facilita na confecção dos casos. Então, vamos ver aí o primeiro caso clínico, só para a gente ver todo esse conteúdo que a gente trabalhou, né, como é importante a gente identificar algumas características da resina, o que a gente deve mudar nesse tipo de material e o que a gente melhora para a gente conseguir um resultado satisfatório para o paciente. Então, veja, essa é uma paciente que procurou no consultório, tá? A queixa dela inicial, ela foi lá exatamente porque ela tinha fraturado um dente. A queixa dela foi porque ela fraturou. Nessa época de pandemia, eu vou ser sincero para vocês, eu nunca recebi tanto na minha vida paciente com dentes fraturados, perda dental e paciente com necessidade de placas miorrelaxantes, tá?
foi imenso, imenso, né? Mostrando aí, refletindo exatamente o momento que a gente passa. Então, muitos casos de urgências, né? Muitos dentes perdidos, resultando em implantes, muitas coroas quebradas, né? Resultando em provisórios, e algumas restaurações fraturadas, né? Então, essa paciente, a queixa dela foi exatamente só porque ela estava com o dente quebrado. Tá? Ela teve uma fratura de um dente posterior, tá? E ela apareceu no consultório, fiz a restauração que precisava fazer, tá? E ela aproveitou o momento e falou assim: ô, doutor Adriano, eu já fiz umas resinas tem algum tempo aqui na frente, e elas me incomodam demais, elas estão manchadas, eu não gosto muito, eu queria ver a possibilidade da gente trabalhar isso, é possível? Assim, lógico, é possível. Vamos avaliar, deixa eu tirar umas fotos, vou mostrar. Então, esse é um protocolo que eu já sigo hoje no meu dia a dia clínico, né? Eu levo o paciente para o estúdio fotográfico e a gente fotografa já uma foto de rosto inteiro, de boca fechada, sorrindo, e depois um sorriso de boca aberta, exatamente para a gente poder comparar a borda incisal dos incisivos com a linha interpupilar e ver corredor bucal, como é que apresenta esse sorriso nesse paciente, né? Depois eu tiro uma foto assim mais próxima do paciente, né, só de boca, para a gente poder observar, eu e o paciente juntos, os defeitos que se mostram e como esses dentes se expõem num lábio em repouso ou num leve sorriso, tá? Então a gente observa que nesse sorriso aqui, ó, tem resina manchada, ok? E isso incomoda o paciente. O paciente vendo isso, ele já não sorri. Ele já cria um mecanismo de defesa de não abrir o sorriso. Quando a gente observa numa visão intraoral, né, aí a gente já vê resina com a forma toda alterada. Eu vejo, então, nos incisivos centrais, lá na cervical, muito excesso de resina, tá? Onde já tem uma característica de uma gengiva que parece estar um pouquinho inchada. Vejo manchamento cervical, tá? Ou por uma resina fraturada, ou por uma resina que já sofreu um processo de desgaste e começou a aparecer aí alguns furinhos e o alimento vai acumulando aí. Então, essas características a gente vai observando na resina. Uma restauração com valor diferente aí no dente 12, né? Já no 22, perdão, um valor diferente, eu vejo uma resina acinzentada e um centro mais com uma opacidade maior. Então, quando a gente olha aqui, ó, a gente já resolve, já fala para o paciente, eu não vou precisar tirar essa resina toda, tá? O que eu preciso melhorar aqui é a linha de sorriso do paciente, tá? E eu preciso melhorar a forma dessa resina composta e colocar uma resina com um brilho melhor. Então, não é um procedimento complicado de se realizar, é um procedimento simples de se realizar, quando você identifica. Então, quando eu vejo os dois centrais, são dois centrais com formas diferentes, tá? Tem muito excesso de restaurações e formas diferentes. E uma resina opaca, sem brilho, né? Sem vida. Os laterais, da mesma forma, laterais diferentes, tá? Aí eu pedi para ela para fazer um movimento de protrusão, para a gente ver se a gente tem interferência, né? No movimento da frente, nos bordos incisais. Então eu vejo que eu tenho um espacinho para melhorar um pouquinho mais esse lateral. Posso melhorar um pouquinho mais a guia canina desse paciente, tá? Que ela não tem, a coroinha dela lá atrás extremamente desgastada, e do outro lado também a mesma forma. Então, quando eu já identifico isso de cara, eu consigo já mostrar para o meu paciente e fazer na hora já um mockup restaurador para ele. Tá? Então, pega uma resina composta, onde a gente já tem a forma na cabeça, coloca a resina composta sobre a face, não desgastei nada, não mexi nada, faço o central, faço o lateral e mostro para o paciente. Na mesma hora, a resposta do paciente, ele consegue ver a diferença. Porque você já tem uma forma muito mais adequada, diferente de uma resina que já perdeu a forma com o passar do tempo. Então, a aceitabilidade dele é muito grande. Então, você não precisa tirar uma foto, mandar um enceramento, que você já pode fazer isso na boca para o paciente imediatamente. Então, você tem uma resposta muito efetiva. Já é uma finalidade que a resina apresenta, tá?
Ah, mas eu estou gastando resina. Gente, é uma resina muito barata para você somente dar a forma. Mas aqui você precisa ter o que muito gravado? A anatomia do dente. Porque senão o paciente vai olhar uma anatomia diferente e vai acabar muitas vezes preferindo até a resina que ele estava a que você fez. Né? Então, dessa forma aqui, a gente melhora muito a percepção dele, e aí você mostra, eu sempre mostro para o paciente, ó, desenho de crista, olha como um dente, ele está muito mais definido do que o outro, você perdeu o bordo, você perdeu o volume, o seu dente não tem volume, tá? Você tem muito excesso de restauração cervical. Isso é uma ferramenta extremamente útil para você hoje no dia a dia, para você poder mostrar para o seu paciente. O paciente hoje não acredita mais no que você fala se você não tiver uma foto para mostrar para ele. E isso é essencial. Você não precisa ter a melhor máquina, tá? Você tem o seu celular hoje, que é uma excelente ferramenta fotográfica, e você pode fotografar e mostrar isso para o paciente sem ter que levar no computador. Ok? Então, é depois no fundo escuro, tá? A gente coloca, esse fundo serve até como uma régua, aí a gente consegue ver o desnível que tem, ó, da linha de um sorriso de um lado e da linha do sorriso do outro, tá? De um lado eu vejo o canino muito distante da régua, ó, um lateral muito distante da régua, tá? E no outro eu vejo um lateral com uma harmonia muito melhor com o corado central e um canino onde eu possa melhorar. Aí eu faço todo o movimento de guia para o paciente poder ver essa diferença no consultório. Olha um lábio em repouso. O paciente mostra dente. Ele tem dente agora para poder mostrar. Se o lábio não estiver em repouso, olha o brilho de uma resina em relação à outra. Olha o valor de uma resina em relação à outra. Então, isso muito ajuda na hora de você ter essa ferramenta para poder mostrar para o paciente aonde melhorar. Essa é uma ferramenta que a gente usa muito hoje no laboratório, no consultório, tá? A gente tem um programinha lá no consultório que é um digital smile design, né? Um design de sorriso, né? O professor Daniel tem uma aula fantástica sobre isso, onde ele mostra como a gente monta, quando a gente dá forma, como a gente melhora a proporção áurea dos dentes, como a gente harmoniza toda a linha do sorriso. Então, é uma aula aí com muito conteúdo. Mas lá a gente tem um programinha onde esse programa a gente só precisa da forma do dente. Então, ele funciona da seguinte maneira: ó, você escolhe a forma, ó, em 10 minutinhos a gente só acerta as linhas no formato do dente que o paciente apresenta e a gente só vai mostrar depois onde aumenta. Joga a cor, ó, acerta a opacidade, coloração e a gente mostra. Em 10 minutos isso está pronto para o paciente. Mostra o antes, mostra o depois. É um mockup diferente para a gente mostrar em termos de finalização e o paciente entender a necessidade de se fazer isso. Então, isso ajuda demais nessa ferramenta em termos de resultado final. Então, a gente, nesse caso, né, eu fiz para o paciente só um mockup direto, nesse caso não foi utilizado esse programinha, tá? Mas a gente removeu os excessos de resina cervicais. Só de remover os excessos cervicais de resina, olha só como é que a papila já melhorou, já mostrei isso para o paciente. Ó, sua gengiva já está diferente, ela já não está com a papila esmagada, a forma do dente já está diferente nos dois centrais, tá? Então ela já notou essa diferença de uma semana para outra, tá? Então ela voltou depois no consultório para a gente poder fazer. E aqui eu utilizei uma técnica de confecção, ó, que é uma barreira que foi feita exatamente na boca do paciente. Como que foi feito isso? Ó, eu tenho lá no laboratório, no consultório, né, uma resina que eu uso só para laboratório, tá? Então eu tinha moldado a paciente previamente, né? E eu fiz uma barreirinha com essa silicone aqui, ó, Zeta Labo. Tá? Ela é mais dura, ela é mais resistente. Aí eu faço uma guia e nessa guia aqui eu levo a guia na boca do paciente. Eu consigo observar aqui, ó, que um hemiarco do paciente, o lado direito desse paciente, o dente, as bordas incisais dele obedecem uma linha adequada. Ó. Porém, no lado esquerdo, eu tenho um desnível desse bordo. Tá? E por que que isso, quando eu consigo ver isso? Quando eu tiro aquela foto de rosto do paciente, que eu igualo a linha interpupilar com os bordos incisais dos dentes. Então, eu vejo esse desnível. Então, aqui na guia, o que que eu vou fazer?
Eu preciso desgastar um pouquinho mais o canino, preciso desgastar um pouquinho mais o lateral e preciso desgastar um pouquinho mais o central. Para a gente chegar numa nova linha de sorriso, tá? Nessa nova linha de sorriso, eu vou ter uma harmonia melhor. E aí, agora eu já parto direto para a confecção da resina composta, sem ter encerado. Tá? O que eu fiz aqui apenas? Olha, eu apenas desenhei o bordo incisal dos dentes e delimitei na minha própria guia as distâncias mésio e distal dos elementos, que são essas linhas de ameias incisais, tá? E as linhas entre as ameias incisais que referem-se ao longo eixo do dente, para eu poder determinar como vai ser confeccionada a minha restauração de resina composta. Isso aqui eu mantenho durante toda a confecção da restauração. Eu não preciso tirar essa guia. Desgastei, removi as resinas antigas, aí eu mantenho essa guia em posição e vou reconstruindo aqui, direcionando a resina composta com essa guia em posição, seguindo exatamente essas linhas. Dessa forma aqui, eu não invado o espaço de um canino, o canino não invade o espaço de um lateral e nem o lateral invade o espaço do central e vice-versa, tá? Então, me facilita muito esse trabalho. Então, M arcada já feita de um lado, central, lateral e canino, já confeccionado. Olha a diferença de bordo, eu já tenho outro bordo, outro desenho, e vou começar a confeccionar outra parte aí central, que já está desgastado com fio retrator, lateral, que vai ter a resina removida, e o canino, que vai ter a resina acrescentada. Então, imediatamente após, aí eu tenho já todas as restaurações confeccionadas. A forma grossa da restauração já está pronta, tá? Agora eu só vou ter que refinar, dar um polimento, dar um brilho, acertar arestas, tá? Para a gente poder ver o resultado final, Então, isso aí depois foi confeccionado o brilho da restauração, 2 semanas depois, tá? E 1 mês de acompanhamento das restaurações de resina composta. Então, outra forma, outro conjunto, já melhora demais, utilizando o quê? Apenas 2 camadas de resina, tá? Uma de esmalte, outra de dentina, para a gente conseguir um resultado bem mais agradável. Então, no sorriso, na foto completa, olha como é que aparece de um lado, olha como é que está o sorriso do outro, com os dentes mais expostos, com outra forma, com outro contorno. Ela tem volume de dente agora, ela tem aumento de bordo incisal agora. Então, agora ela ficou extremamente agradecida, ficou extremamente feliz, porque ela viu a diferença depois no resultado final. Tá? No caso clínico 2, é um caso clínico já que eu já apresento há algum tempo, tá? Mas é um caso clínico que eu acho que tem muita informação, né? Então eu gosto sempre de dividir essas informações, porque a gente faz uma análise completa, né? Era uma aluna da graduação, né? E que hoje ela está já fazendo especialização com a gente, né? A nossa aluna aí de especialização, o professor Daniel, comigo, com a professora Flávia, lá no CIA. Então, fez um tratamento ortodôntico, terminou o tratamento ortodôntico, mas o eixo, a forma e bordo não estão legais. E ela precisava fazer uma finalização, ela precisava melhorar a função. Quando a gente faz ortodontia, muitas vezes o ortodontista não consegue chegar até o resultado final, né? Exatamente só trabalhando essas características, né? Ele posiciona o dente, mas ele não consegue muitas vezes dar toque, ele não consegue reconstruir bordo, ele não consegue acertar ângulo em algumas situações ou alguns ortodontistas. Então a gente faz esse trabalho de finalização. O que é a finalização? Ou devolver volume, ou acrescentar bordo, ou acertar a guia canina que foi perdida, tem o dente, mas não consegue tracionar o dente até a posição ideal, então você completa com resina composta. Então, isso é um trabalho de finalização. No caso da Fernanda, né, dessa paciente aqui, elas têm eixos, né, que não estavam adequados, né, então a gente precisava reconstruir e definir esses eixos. Bordos incisais desgastados, que ela tinha um bruxismo severo, tá, muito forte, outro canino do outro lado também desgastado, então a gente foi acertando. Era tão grande uma mordida profunda, que as contenções até arrebentaram lá atrás. Então a gente vê uma superfície bem desgastada, bem alterada, tá?
ela tem um alinhamento de arco, mas não tem forma do elemento dental. Então, a gente precisa acertar isso. Então, foi planejado para ela um clareamento, um recontorno gengival, tá? Uma correção dos eixos dos dentes, aí, do 3 ao 23, com resina. Isso aí a gente faz, é bem tranquilo. E ajuste de níveis de bordas incisais e devolução de anatomia, que foi perdido. Tá? Então, ó, de início aí, ela submeteu um clareamento, ela fez uma única aplicação aí com um clareador da FGM, tá? É uma parceira grande nossa aí nos cursos, aí, nos ajuda muito, né? Com os materiais de clareadores, com as resinas compostas. Então, é um parceiraço aí, a Tati e a Mara, nos ajudam sempre. Então, ela utilizou esse clareador da FGM, tá? Que é aquele que a gente aplica durante 40 minutos, é uma bisnaga só. E ela só fez uma aplicação, não quis fazer o caseiro, não quis fazer a aplicação de nenhuma bisnaga, só fez uma, ficou super satisfeita, era isso que ela queria e tocamos para frente. Fez um procedimento periodontal com a professora Margarete lá na universidade, tá? E aí a gente vê dentes mais expostos, né, com aumento de coroa muito maior do que o anterior, tá? E aí depois a gente já começou a preparar, então, para poder fazer a resina composta. Então, agora eu tenho substrato para poder trabalhar. Agora eu tenho estrutura aí para poder trabalhar. Então, é acertar aí, ó, a forma dos dentes, né? Melhorar aí a forma lateral, central e canino, para a gente poder conseguir dar a forma. Então, a mesma barreirinha, ó, tá? Essa barreirinha foi obtida previamente um enceramento diagnóstico, tá? Não foi feita como no primeiro caso, tá? Onde fez diretamente na boca, riscando. Aqui na frente, mostrando para a gente as áreas que precisam ser desgastadas para ter espaço para a resina composta. Tá? Então, mostra ali as áreas, a gente risca, e ali a gente vai passar uma ponta diamantada, tirar aquele excesso ali de esmalte para poder colocar uma resina ali de esmalte nessa área, senão não vai ter espaço. A resina Vitra é uma resina com uma proposta bem diferente, né? Onde ela tem aí, você consegue trabalhar com ela no frente ao o foco da cadeira, né? E ela não polimeriza, tá? Pelo sistema APS que ela apresenta, tá? Então ela tem essa grande vantagem, não muda de cor durante a sua polimerização. Então ela tem uma fidelização muito grande, né? Você consegue trabalhar com ela antes da polimerização e depois da polimerização, a alteração de cor dela é inexistente, né? Então, isso facilita. Você pega sempre um incrementozinho da resina, esse caso foi feito todo com ela, né? Aplica na superfície dos dentes e você vai escolher a cor de esmalte, de dentina, tá? E translúcida. Então, aqui a gente escolheu, ó, a gente trabalhar com esmalte EB1, tá? E foi escolher uma translúcida neutral, para a gente conseguir um resultado bem legal. Então, preparamos todos os substratos, aí, condicionamento ácido, né? A gente observa aí o efeito do ácido sobre o esmalte, ó, as bolinhas efervescentes, né? Se você pegar mesmo 15 segundos e contar na frente da cadeira, tenho certeza que a maioria dos profissionais não espera esse tempo recomendado, que é super rápido, né? Então, eu sempre avalio sobre as bolhas aí da reação, né, do esmalte com o ácido fosfórico. E aí você aplica aí, ó, a EB1 por palatina, tá? Uma resina de dentina DA1 e a EB1 no esmalte vestibular, para a gente conseguir. Isso aqui é aquele detalhe que eu sempre mostro nas aulas, né? E que faz o seu dente ter a mesma comparação, né? Você não tem dentes de tamanhos e proporções diferentes, onde você trabalha as linhas de reflexão do dente. E é nessa etapa aqui, quando você está colocando as resinas proximais, que você deve trabalhar isso, tá? Então, faz o ponto de contato e você vai já desenhar uma linha de reflexão aqui, ó, distal e mesial da mesma forma. Então, essas linhas de reflexões fazem com que no final, ó, no acabamento polimento, você também trabalhe elas, olha como é que elas se mostram diferentes, mas depois que você passa o disco e você acerta a face vestibular, você tem uma anatomia muito mais definida, dentes com proporções bem mais similares e bem melhores do que anteriormente. Então, isso facilita muito. Então, ó, bordo incisal acertado, tá? A gente passa uma resina, o disco na face vestibular, acertando o volume também dos dois dentes e as áreas de sombra, tá? Numa foto lateral,
a gente vê o perfil de emergência do dente sem ter excesso de resina lá na gengival, tá? Próximo da gengiva, para não criar aí inflamação e a gente não ter um quadro diferente do que a gente imagina, tá? Fez os laterais da mesma forma, ó, já sai com a anatomia já mais ou menos pronta, onde você vai acertar depois com o disquinho de lixa, né? E aí, o resultado final, ó, foi um dia, um período, né? Uma tarde fazendo esses 4 dentes, para depois a gente poder fazer os caninos, tá? Depois ela retornou e a gente faz os caninos aí, ó, melhorando a forma, dando contorno e melhorando a anatomia, sem polimento ainda, só uma forma bem grosseira. Então aí a gente começa já a acertar os pequenos detalhes, né? Você vê aí que os dentes estão riscados de grafite, onde você vai desenhando a anatomia e vai acertando esses posicionamentos de cristas, de face plana do dente, de canino, de eixo, para que o dente se enquadre nesse sorriso, tá? Olhar muito essa parte de corredor bucal, né? Na época a gente tinha proposto a ela somente fazer de canino a canino, mas depois a gente observou que os dentes posteriores, né, pré-molar, ficava sem exposição, mas aí depois com a pandemia aí não conseguimos mais conversar com a Fernanda, mas a gente já tinha proposto essa ideia para ela, de a gente poder melhorar um pouquinho o volume aí dos prés, e ela prontamente se mostrou querendo fazer. Então aí quando retornar essas atividades vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer, né? Então aí, ó, uma foto frontal já com a resina um pouco mais polida, mais lisa, com a anatomia bem mais definida, tá? Ela é uma resina que ela tem uma manipulação bem interessante. A grande vantagem que eu vejo da Vitra, além desse sistema de não alterar a cor, é que ela mantém esse polimento com o passar do tempo, ok? Ela não perde esse brilho, esse polimento. Então fica um polimento bem legal e que se mantém por muito tempo. Tá? Uma foto lateral, tá? E uma foto frontal aí, onde a gente começa aí as guias para desgaste, tá? Então aí, ó, chegou no ponto da gente exatamente determinar essa anatomia. Então desenha o longo eixo do dente, as cristas, a gente vai passando, ó, as pontinhas diamantadas, acertando o posicionamento de crista, tá? As borrachinhas para a gente melhorar a lisura dessa resina composta, faz as texturas superficiais com pontas de granulação um pouquinho mais severa. Isso tudo aqui, pessoal, você tem já gravado já quando você faz o enceramento. Depois você só vai reproduzir isso na resina. Na cera é muito mais fácil você reproduzir, você acerta, tira, coloca na resina. Para você treinar é um pouquinho mais complicado, tá? E você usa aí as pastas polidoras, né, para alcançar o brilho final, ó, chegar no resultado aí final bem natural. Então aí, ó, a Fernanda aí com o resultado bem próximo do ideal aí do que ela queria. Então melhorou demais esse sorriso e deu volume aí para ela, ó. Uma visão mais aproximada, tá, das restaurações feitas aí com a resina Vitra, tá? Então ficou bem legal aí o caso dela, ficou super mega satisfeito. Caso clínico 3 é um caso clínico já um pouco mais antigo, mas também tem uma informação bem interessante, tá? Quando a gente trabalha em substratos diferentes, né? Então também era um aluno de graduação, né? Ele mostrou aí uma inquietação com os centrais, né? Já tinha os dentes um pouquinho mais escuros, a gengiva um pouquinho mais inflamada, né? Então ele queria melhorar um pouquinho a estética desses dentes anteriores, estava formando, né? E a gente propôs na época, então, trabalhar com ele, nós fizemos com a resina da Z350, tá? Então você vê uma saturação grande desses dentes, tanto de um hemiarco quanto de outro hemiarco, né? Desgaste de lateral, resina sem volume, ó, tá? Então tem uma resina sem volume, quebrada, trincada, vai retendo placa, vai manchando a resina, não vai ficando bonito. Então a gente precisa remover isso tudo. Então a análise do sorriso, ó, restaurações bem envelhecidas, né, e bordos fraturados. Você vê na distal do central, ó, um bordo fraturado. Você faz uma análise de perfil, você vê a ausência de volume, tá? Então a gente precisa aí melhorar esse perfil de emergência. Então foi feito para ele aí um ceramento, ó.
Faz uma moldagem simples, tá? A gente fez um pouquinho mais estratificado esse enceramento só para ilustrar o caso, mas eu sempre desenho aí, ó, o limite cervical dos dentes, e aí você vai treinando, ó. No enceramento você já treina a forma, já deixa os centrais com uma forma um pouco melhor, os laterais com uma forma um pouco melhor, os caninos também, e aí você vê uma harmonia muito mais agradável, um alinhamento de forma, uma coerência entre as formas desses elementos dentários, né? Já tem volume, ó, numa olhada de perfil, você consegue ver volume, foi perdido, você recompõe todo o volume. Você já treina textura horizontal, treina textura vertical no enceramento, então isso já melhora muito o resultado. E aí partimos, então, aí para o desgaste das remoções das restaurações por resina, tá? Removemos toda a restauração da resina composta, chegamos ao final aí de substrato aí com duas diferentes cores, né? Com um restinho de resina aí manchada, não bem aderida, né? Fio retrator, a gengiva um pouquinho inflamada, e a gente começa a trabalhar, então, com a resina composta. Faz toda a adesão, aplicação do adesivo, tá? E aí a gente começa a reconstruir aí com aquela barreirinha, ó, os bordos incisais, foi usada aqui a Z350, tá? Então, a resina mais translúcida aí no bordo incisal, uma resina de dentina, tá? Ó, a gente consegue ver por translucidez um pouquinho a diferença aí do substrato, né, do substrato com a resina de aumento de bordo, né, por translucidez ela aparece. A gente vem melhorando aí, colocando uma resina de coloração azulada no bordo e fechando aí com uma resina de esmalte, né? Então, da mesma forma foi feito para os laterais, foi feito para os caninos, aumento de bordo, ó, ok? E a gente entra no processo de acabamento e polimento. Adriano, qual que é o processo de acabamento e polimento que se usa? Pessoal, veja, cada professor tem um processo de acabamento e polimento, tem uma sequência, tem materiais, né? Se você for fazer um curso hoje com a gente lá no CIA, a gente vai seguir um protocolo, Daniel tem um, eu tenho outro, se for sair daqui e for fazer um curso em Maceió com Jorge Eustáquio, ele vai mostrar um outro protocolo. Se você sair daqui e for para fazer um curso com o Newton Fall em Curitiba, tem outro protocolo. Então, o que você tem que entender é a resina que você está utilizando e como você vai diminuir essa rugosidade, né, da resina composta quando finalizada até o brilho final. E você tem vários instrumentais para você alcançar esse brilho e esse resultado, né? Desde disco de lixo, para que você usa o disco, as borrachas abrasivas, as pontas multilaminadas. Muitas vezes você usa dois instrumentais com a mesma função, só está aumentando o número de passos clínicos, tá? Está aumentando o tempo de cadeira. Então, o que você tem que fazer é diminuir a rugosidade do material. E aí você tem vários instrumentais. Disco faz isso? Faz. Borracha faz isso? Faz. Pasta faz? Faz. Então você tem diferentes formas de alcançar esse brilho. Você só tem que saber o que utilizar, né? Então aí, ó, passa os discos, né? Você vai desenhando aí com uma ponta FF aí, mesmo desenho de crista, acertando, passando as borrachas para diminuir a rugosidade, desenhando a textura, tá? Para a gente conseguir um resultado bem próximo. Você já vê um bordo translúcido, vai ser ver com um central em relação ao outro ficou levemente acinzentado. É uma característica da resina com uma dificuldade de esconder aí esse substrato aí em termos de incremento de resina composta. Mas melhorou muito o resultado final, tá? Outro caso clínico, esse é um caso clínico que eu mostro muito assim o poder da resina, né? E a forma como a resina mostra para a gente essa qualidade, para a gente melhorar o sorriso do paciente. É uma paciente lá da faculdade, né? Onde ela apareceu com esses manchamentos por tetraciclina. Então, quando a gente já olhou, a gente já viu já que era muito difícil fazer isso com resina composta, porque o manchamento é um manchamento moderado, tá? Mas o incômodo dela era muito maior do que a escolha do material. Ela fala assim, professor, eu faço o que for para a gente poder melhorar o meu sorriso, porque eu encontro com todo mundo e todo mundo pergunta para mim o que eu tenho nos dentes.
Isso me incomoda demais, né? Então, né, nessa época, quem estava me acompanhando muito é a Carla. Então, a Carla é uma aluna aí que mostrou um desempenho fantástico aí nesse caso, né? E ela mostrou uma vontade muito grande de fazer esse caso. Vocês vão ver que foi feito todo por ela, tá? Mas ela passou por uma curva de aprendizado, até ter condição de chegar no caso clínico. Então, é uma aluna que, na época, se eu não me engano, eu acho que ela estava no 7º período, finalzinho do 7º, e a gente fez o caso quando ela estava no 8º período. Então, nem na integrada ela tinha chegado ainda. Eu tinha passado pela disciplina de dentística, outras disciplinas estavam começando o estágio de clínica integrada, mas para vocês verem como o treinamento vai fazendo a pessoa alcançar um resultado legal. Então, esse é um grupo que a gente tem lá, que eu tenho muito orgulho dele, gosto de mostrar em todas as palestras que eu faço, tá? Que é um grupo que a gente tem lá de enceramento, tá? Então, são as meninas aí que viram, se contaminaram e hoje adoram fazer, praticam. Então, iniciou aí com a Carla, né? Onde hoje ela dá um show aí nos enceramentos. Aí depois veio a Súria, que está extremamente empenhada, contaminada e fazendo uns dentes maravilhosos, né? Vem a Josi, depois aí a Bruna, e as meninas aí mostrando vontade, crescendo esse grupo. Veio a pandemia e quebrou essa vontade nossa de trabalhar, né? Mas as meninas continuaram encerando, praticando, né? E a gente se falando aí, elas mostrando as fotos e eu vendo a evolução, né? Conversando até com a Súria, ela falando que depois que ela começou a encerar, as restaurações dela melhoraram demais, demais. Por quê? Porque você consegue praticar, você não precisa esperar a boca do paciente para você praticar. Você vai praticando na cera. Quando você encontrar o paciente, isso já sai automaticamente, né? Então, para desenvolver esse caso, ó, você vê que o paciente tem uma anatomia linda, tá? Mas ele não tem cor. Então, eu falei, cara, você vai moldar o paciente, vai começar no modelinho de gesso, você vai começar a encerar a boca desse paciente aí primeiro. Então, encera, fez uma vez, fez 2 vezes, aí começou a ficar legal. Aí eu falei com ela assim, agora você vai passar para o manequim. No manequim agora eu quero que você faça apenas numa cor de resina. Então, ela fez a cor, fez os preparos de faceta, treinou os preparos, então ficava uma tarde, 2 tardes treinando só o preparo de faceta. Depois ela voltou, fez todos os dentes em resina só numa cor, tá? Então começou a desenhar o central, o lateral, só em uma cor. Depois ela fez a estratificação. Quando ela fez a estratificação, eu falei assim, ó, agora você tá pronta para poder fazer o caso. E ela fez esse enceramento, ó. Então, depois de treinado, colocado, ela fez o enceramento, tudo dela, né? A forma do dente, ela que desenhou textura, tamanho, detalhes, todos ela fez. Carla, vamos utilizar então isso aqui para você começar a fazer. Depois treinou o preparo, ó, desgastou. A gente sabe que a gente precisa de desgaste, de profundidade, para a gente alcançar um resultado legal, né? Então, ela começou, desenhamos uma barreirinha para guiar, para poder guiá-la, foi de pré a pré, eu não sei só se de primeiro ou segundo pré, mas de pré a pré ela fez os preparos. Então, começamos no central, colocamos fio retrator, aplicação de ácido, aplicação de adesivo, né, de 2 passos, fizemos todo o protocolo. A única coisa que eu fazia era fotografar, só, e dar pitaco. Não colocava a mão em espátula, não fazia nada. Quem fazia tudo era ela, né? Então, colocou primeiro aí, ó, um pouquinho de opacificador para a gente esconder aquele substrato escurecido, né? Espalhamos aí todo o opacificador, já melhorou demais. Ó, Carla, coloca um pouquinho mais, coloca um pouquinho menos. Fez o bordo incisal aí com a resina. Depois desenhamos a resina de dentina, foi feito com a resina Harmonize da Kera, esse caso. Uma resina bem legal de trabalhar. Ela tem uma dentina bem saturada, tá? Esconde muito bem o substrato. Então aí a gente foi medindo aí, ó, a espessura da resina, né? Até a gente conseguir comparar com o que a gente tinha no enceramento diagnóstico. Então a gente foi delimitando aí, ó, 0,7 com o pacificador. E aí foi fazendo caracterizações intrínsecas com pigmentações brancas, pigmentações amareladas, né? E depois fechando aí o dente aí, ó, resina translúcida e fechando o dente com uma resina para esmalte B1. Então aí, ó, imediatamente finalizado, ó, de segundo pré, tudo resina composta.
Só que quando você chega nessa etapa, se você não está com a forma bem definida na sua cabeça, você não vai saber onde desgastar, você não vai saber onde passar disco, você não vai saber onde passar a ponta diamantada, você não vai saber fazer nada. Agora, quando você já tem a forma na cabeça, você sabe exatamente o que igualar. Então, aí, ó, vai fazer limitação de aresta. Então, nas arestas incisais, ó, eu preciso deixar as duas. Então, você desenha as cristas e quando você vê, fica muito mais fácil de desgastar. Pega um disco de maior granulação e acerta a espessura de um central com outro. Tá? As cristas marginais aí na face vestibular, da mesma forma. O que está entre a crista, face plana, e além dessas cristas, área de sombra. Passa os disquinhos. Iguala, ó, um ângulo triedro de um dente com um ângulo triedro de outro. Nossa, professor, nunca imaginei que eu fosse utilizar essa denominação ainda de ângulo, né? Mas você utiliza, ó, de um ângulo de um dente. Identifica o ângulo de um central, coloca a mesma distância no outro, e aí você vai ter dentes de mesma largura, onde você define esses ângulos. E quando você define a posição desses ângulos, você define exatamente onde a crista, a área de reflexão, termina. Tá? E onde ela termina de um lado, ela termina de outro, os dentes vão apresentar a mesma largura. As texturas, tá? Depressões vestibulares, terços, que você tem que trabalhar, né? E as áreas de ameia, né? Que eu chamo de casinha de papila, tá? Que você tem que fazer pequenos desgastes, pequenas depressões com a ponta diamantada 3195 FE ou em uma borracha em forma de pera que você dá uma desgastadinha. A borracha em forma de pera tem que ser ela bem fininha para ela poder entrar ali naquela área e não machucar a papila. Por isso que a gente usa muitas vezes a diamantada FE. E aí, ó, resultado final. Depois de polido, depois de trabalhado, tá? Depois de melhorado, a paciente com batonzão aí, ó, vermelho. Então, isso aí tudo resultando aí no final aí com um sorriso extremamente satisfeito. Você vê até o pré-molar lá, ó, corredor, linha de sorriso coerente, resina composta. Se você olhar no lateral, você vê as pigmentações intrínsecas, esbranquiçadas, desenhadas, reveladas pela translucidez da resina composta. Com o lábio em repouso, olha os dentes expostos. Central, lateral, central, harmonia de forma e de tamanho. Tudo feito por ela. Olha o aspecto como era antes, olha o enceramento e olha a similaridade do enceramento com a resina que ela fez. Tá? Então, sempre mostrando, tá com a forma gravada, fica fácil de fazer. Né? Então, isso aí melhora demais. Então, enceramento hoje é uma tecla que eu bato, que antes não era coisa assim muito difundida, mas hoje é fundamental para você conseguir fazer uma boa restauração. Quer seja em dente anterior, quer seja em dente posterior, quer seja corrigindo coroas que vêm de laboratório, ou fazendo restaurações provisórias em acrílico, ou mocap, isso ajuda demais. Ok? Bom, esse é o último caso, tá? Da aula que eu vou mostrar para vocês. É quando a gente extrapola um pouco o uso do material, da resina composta. Tá? E a gente precisa utilizar essa resina em algumas situações. A gente precisa dessa ferramenta para melhorar o nosso padrão de percepção de estética. É também uma paciente, mas a gente ficou trabalhando com ela, né, até o final, porque foi um caso que envolveu implante, envolveu enxerto, então foi um caso de 2 anos aí, contando da cirurgia até a instalação definitiva da prótese. Vocês vão ver por que demorou tanto tempo assim. Tá? A Carol, quando eu encontrei com a primeira vez na Carol, foi na dentística 1, na disciplina, né? E eu sempre ficava incomodado porque ela sorria e eu via aqueles dentes amarelados. E eu perguntava para ela, Carol, vem cá, o que você tem aí? O que aconteceu? Ela, professor, eu perdi os dentes e tal. Não perdi, não, tinha agenesia e eu trabalhei, coloquei aparelho e aí eu estou com os dentes provisórios. Sim, você não pensa em substituir, não pensa em fazer nada, não tem vontade de melhorar? Ah, já até tive, não tive, e depois desistindo e tal. Aí eu falei, não, cara, a gente precisa melhorar isso aí, porque, olha, você, aluno de odontologia, você vai sair no mercado, você não pode estar dessa forma. Tá? Eu sei que você já namora, eu sei que você tem o seu noivo aí, com pretensão de casar com ele, mas você tem outras ambições aí na vida que a sua estética
não pode ficar prejudicada por causa disso. Tá? Você é uma profissional da saúde, você precisa estar com isso muito bem definido. Aí ela foi pensando, olhando, falou assim, olha, veja, olha, vamos fazer um trabalho aqui na universidade mesmo, tá? E a gente faz alguma coisa só, você só arca com os custos dos materiais e vamos resolver esse teu problema aí, você não pode ficar assim, não. Bom, uma visão interna, tirei uma foto interna, ela se animou. Então você vê uma restauração de resina, ó, envelhecida, tá? Você tem dois laterais que são ausentes, ok? Fez um trabalho ortodôntico, mas tem os dois laterais em formas de provisório ausentes. Tá? Tem até uma boa guia, tá? Não estava melhorado, uma visão lateral. Pelo lateral aqui, você já vê que tem alguma coisa errada, porque o dente está desgastado. Olha a borda do canino. Então, ela está fazendo alguma coisa aqui que está desgastando esse acrílico aqui, tá? Porque ele não pode estar quebrado desse tanto. Olha a outra visão do outro lado. Não tem forma, não tem nada, né? Pedi para ela abrir a boca, ó, ela tem lá um mantenedor de espaço. Né? Já estava com esse mantenedor há muito tempo. Falei, não, Carol, vamos tirar isso, vamos melhorar e vamos arrumar a estética. Não pode ficar assim, tá? Aí eu falei com ela, você vai procurar o professor Cleverson, tá? Ele mexe com essa parte de implante, você vai conversar com ele e ver qual é a possibilidade que tem. Aí ela foi, procurou o professor Cleverson, ele olhou, pediu toda a documentação, panorâmica, tudo, né? E ele virou e falou assim, olha, Carol, quando eu vejo aqui, ó, que eu olho o seu arco, na região do lateral, lá no fundo de sulco, eu vejo uma depressão, tá? Na toma, ele viu que não tinha tanta espessura, né, de osso. Então, ou seja, para colocar um implante ali, não ia ter como colocar. E aí foi o que foi feito, então. Ele planejou, fazer um enxerto ósseo naquela região, né? Depois esperar essa óssea integração do enxerto com o substrato e depois fazer um implante. E aí sim partir para a coroa. Então, ó, uma visão com a remoção dos dentes em acrílico, tá? Aí foi parte primeiro momento, né? A primeira cirurgia. Ele tirou lá o bloquinho de osso lá na mandíbula, ó, partiu tudo, removeu, tá? E aí fixou com 2 parafusos na região dos laterais, suturou. E aí falou, e aí agora, Cleverson, 6 meses, Adriano, vamos esperar 6 meses. Depois de 6 meses a gente reabre, tá? E depois de reabrir, a gente coloca, verifica, retira os parafusos e coloca o implante. Aí, beleza. Então esperamos 6 meses, ó. 6 meses depois, ela voltou no ortodontista, fez uma pequena movimentação que ele pediu, porque não tinha condição de colocar o implante, tá? Então ele fez lá ela fez a movimentação e colocamos, então partimos para a cirurgia. Então na cirurgia ela tirou o arco, Cleves colocou lá os implantes nessa região, ó, colocou um pinozinho de cilindro e nessa hora eu entrava para poder fazer já o provisório. Por que nessa hora? Porque quando a gengiva cicatrizasse, muito importante você ter um provisório aí confeccionado nessa hora, porque na cicatrização ela já tem o desenho que você quer da arquitetura gengival. Ok? Então, ó, depois de colocado, tá? Você tem os provisórios confeccionados, mas olha assim, ó, você trabalha no meio de uma cirurgia, você não consegue dar forma, você não consegue melhorar, tá tudo sangrando, você tem que só acertar o perfil da gengiva. Mas a forma do dente não fica legal. Então, aqui que você tem a possibilidade de trabalhar com uma resina composta. Tá? Você vai fazer uma reanatomização do provisório com sua resina. Você não precisa ficar tirando o provisório, desgastando com resina acrílica. Acerta aqui na boca do paciente. Vendo aqui na boca do paciente como você vai melhorar. Então, ó, foi instalado aí depois aí, ó, as resinas compostas sobre acrílico. Fez uma faceta, um preparo de faceta sobre o acrílico e eu só coloquei uma resina composta. Então, você tem inúmeras possibilidades de você fazer com a resina composta. Tá? Você melhora muito o seu leque de atuação com o material. Fizemos uma facetinha aí no outro central, tá? Para ela também, ó. Acertamos esse outro central, melhoramos a forma e acertamos harmonicamente, sem ter que mandar confeccionar um provisório,
levar para o laboratório, acertar aquilo. Ah, Adriano, mas não é melhor? Muitas vezes é melhor. Mas só que o protético, ele não está ali para poder ver o que está acontecendo na boca. E você, dentista, está vendo ali o que está acontecendo na boca. E você pode melhorar essa forma. Porque depois você vai fazer uma moldagem nessa boca com esse formato do provisório e você vai mandar para o laboratório para ele poder copiar essa forma. Então, ó, com o provisório de acrílico, ó, e com o provisório de acrílico com faceta em resina composta. Olha a diferença. Então aqui você já melhorou o sorriso, ela já ficou extremamente empolgada, já ficou animada, já estava melhorando. Isso foi em 19 de setembro de 2018. 19 de setembro de 2018 a gente fez a primeira ajuste. Falei, cara, ó, agora a gente vai esperar, vamos só esperar mais um pouquinho a forma dessa gengiva, como é que vai ficar, e a gente já vai partir para a coroa. Tá? Tudo bem. Fizemos a moldagem, ó. Usa ali os transfers, né, para a gente poder fazer a moldagem. Melhora o perfil, porque quando você tira o provisório, a gengiva cai, ela perde o volume, né? Então a gente coloca essa Duralay, uma pátina, que é essa resina acrílica vermelha, para manter esse perfil da gengiva, né? E aí a gente copia, manda isso na moldagem e manda para o laboratório. Faz o registro de cor e você molda a boca, a arcada superior, para o laboratório já ter um formato dos dentes. Isso ajuda muito o protético. Você manda isso para ele já, um outro modelinho de gesso com esse formato definido. Quando você olha por incisal, ó, você vê aqui, ó o lateral em termos de volume, quanto que tem, o canino, o outro lateral como é que está também em termos de volume. Então você vê um alinhamento de vestibular aí com resina composta, tá? Isso ajuda. Aí vem a primeira prova, tá? A primeira coroinha, primeiro jogo de coroinha dos laterais. Ó, 11 de dezembro de 2018. Meu primeiro joguinho. Inserimos, colocamos, fez ajuste, acerta aqui, tá pegando ali. Carol, o que você achou? Professor, não gostei. Não gostou? Não. Não gostei, acho que está muito quadradão. Olha só como é que fica quando você faz um provisório com resina composta para depois você acertar isso, o laboratório acertar. É diferente, é difícil, tá? Mandamos a segunda prova, ó, 2 de abril de 2019. Ó, em 2018, dezembro de 2018, Natal, Réveillon, ela estava satisfeita. Ela não queria tirar os provisórios, estava tranquila, tocava a vida normal. Provisório feito com acrílico e resina composta. Vamos lá fazer a segunda prova da cerâmica. Carol, o professor melhorou, mas ainda estou achando que está muito vestibularizado, as bordas estão muito para frente, não está me agradando. Tá? Vamos melhorar de novo. Manda toda essa informação, tira foto, manda de novo. Se tiver que fazer moldagem de transferência, manda de novo para o provisório, para o laboratório. Terceira prova, 10 de maio de 2019. Se você puder comparar, ó, já melhorou um pouco. Ó, as bordas estão menores, o eixo de inserção dos dois dentes em comparação à primeira já está melhor, em comparação da segunda está assentando melhor. Ó. É um laboratório fora daqui. Né? Precisava melhorar um pouquinho a forma dos dentes, está muito arredondado. Né? Então precisava melhorar um pouquinho essa forma dos dentes. Gostou, Carol? Professor, está chegando, mas ainda não está legal. Então tá bom, vamos para a quarta. Quarta prova. E aí, Carol? 14 de agosto de 2019. Quase completando o ano. Já está aí com, acho que com 8, 9 meses já, né? Fazendo. E aí, Carol? Professor, tô achando aqui, ó, o lateral aqui muito bojudo no vestibular, em cima, embaixo também não tá legal, precisa melhorar aqui. Aluna de odontologia, extremamente exigente. Vamos lá. Manda de novo. Quinta prova. Na quinta prova, ela agradou. Então, professor, agora comecei, gostei, pode cimentar, melhorou, tá bem mais próximo do que eu queria, tá? Mas já ia casar, já tinha que tirar foto do casamento e tal, então ela resolveu isso aí. Mas olha só a diferença do antes para o final, tá? E aí ela conseguiu, então, chegar aí no estágio final da vida dela, né? Depois casando, montando a família, hoje uma profissional formada, começando a sua vida aí profissional, encaminhando feliz e já conseguindo seguir a sua trajetória. Então vocês veem, pessoal, que não é fácil,
É uma etapa de acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro, e que você pode usar a resina composta não somente sobre dente, mas você pode usar a resina composta também sobre restaurações provisórias e melhorar e dar o contorno ali. Muitas vezes você conversa com o laboratório não te entende, é difícil a comunicação, o protético não acerta a forma, você dá a forma ali no provisório, você já melhora. Você pega aquela forma e transmite aquela informação para o laboratório. Então, isso tudo ajuda, né? Para a gente alcançar exatamente aí o que eu falo aí do resultado final feliz. Né? Então, super satisfeita, hoje aí começando a montar a sua família, né? E aí tendo aí uma vida longa aí pela frente. Daí ela retorna agora só para fazer as revisões aí no consultório. Certo? Pessoal, agora são exatamente 5 horas e 52 minutos. Queria expressar aí meu muito obrigado a todos vocês, né, por terem acompanhado aí nessa terça-feira aí, no finalzinho da tarde, a apresentação. Espero que eu tenha contribuído, tá? Passado um pouquinho de informação, tá? E acrescentado em algumas coisas, né, para vocês. Aos meus alunos, né, muito obrigado pela presença de todos vocês, né? Aos que não são meus alunos, mas são universitários também da Universidade, né, Federal de Sergipe, meu muito obrigado. Espero que algum dia a gente possa ter o prazer de nos conhecermos, nos encontrarmos, trocarmos experiências. Tá? Para mim é uma grande satisfação. Queria novamente parabenizar a Liga. Eu sei que não é fácil, né? É um trabalho muito árduo, né? Requer determinação, né? Porque a satisfação que você tem é de poder ver aí um grupo com tantas pessoas, né, na frente, podendo reunir um evento aí com 111 pessoas presentes. Então, isso é fantástico, fantástico, fantástico. Tá? Então, parabenizo todos vocês. Tá? É uma liga de sucesso aí, coordenada aí pelos professores Daniel e Flávia, que fazem um trabalho maravilhoso. Fiquei impressionado aí com o design aí do site, o desenvolvimento de tudo, e é isso aí que a gente tem que mostrar cada dia mais, melhorando tudo, né? E que vocês tenham aí uma semana maravilhosa, tá? Um simpósio aí muito bom, proveitoso nessa época de pandemia. Viu? Meu muito obrigado, uma ótima semana aí para todos vocês. Deixo aí a palavra final aí com o professor Daniel. Bom, pessoal, acho que foi uma aula fantástica, né, como sempre, trouxe muita informação para a gente, trouxe muito caso clínico, muito daquilo que vocês precisam ver, daquilo que vocês gostam de ver, que é o desenvolvimento do dia a dia de vocês, né, de quem for seguir essa área, de quem for ir por esse caminho. Acho que ele deixou bem claro que o caminho ele é recompensador, mas ele é trabalhoso. Então não se esqueçam nunca que existe a curva de aprendizado, que ele falou várias vezes aí. Né? Ele faz tudo isso, mostra tudo isso para vocês, porque ele já fez muitas vezes isso. Então só depende de bastante esforço e dedicação de cada um para conseguir isso também. Tá? Queria agradecer mais uma vez ao Adriano. Adriano, muito obrigado mesmo. Foi show de bola, gostamos demais, pelos comentários que eu estou vendo aqui no chat também muito elogiosos, todo mundo gostou bastante, então esperamos contar com você mais uma vez aí para fazer uma aula no futuro, quem sabe aí. Pessoal, deixei lá os links do YouTube, o link do site da Dentística, e a Bia já colocou o link para vocês do formulário para preencher para a parte de certificados, tá? Então, mais uma vez, obrigado. Espero vocês todos daqui a pouquinho para a próxima aula que a gente vai ter às 19h, professor Wagner. Tá? Os links já foram enviados e um pouquinho antes da hora a sala já vai estar aberta esperando vocês. Tá certo? Mais uma vez, obrigado, Adriano. Eu que agradeço. Tudo de bom.